Daí nós botamos tudo nos grupos e aquilo que as pessoas não conseguem vir, Uhum. a gente discute com eles.
Muito boa noite, começando aqui o podcast Mano a Mano, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui junto comigo, não vou dizer que é só o Felipe, porque tem uma turma grande aqui hoje de protetores, mas na pessoa do Felipe, das Casinhas Azuis, também da Deise, o Alexandre e o Jorge, que estão aqui conosco. A gente se propôs a fazer esse podcast para falar a respeito do trabalho de protetor que esse pessoal desenvolve na cidade, né? Um trabalho extraordinário, um trabalho exemplar, um trabalho que não é barato de se fazer, né? Mas nós vamos conversar hoje, né, Felipe? Eu vou abrir para o Felipe aí dar a saudação para o pessoal que está nos ouvindo em casa, Felipe. Fica à vontade. Mano, obrigado por essa oportunidade aqui nessa tua rede, né? Que amplia para nós e é importante a nossa amizade, né? Em termos da união com todos os protetores, não só de Cachoeirinha, mas que fazem parte da Grande Porto Alegre. Então isso para nós é muito importante e é o nosso agradecimento por essa oportunidade com vocês aqui. Dona Deise? Bom, eu estou estreando num podcast, né? Então, estou super feliz. E feliz até por estar falando na causa animal, né? Que, para mim, é a minha missão, é a minha vida. Uhum. É o dia a dia, né? São anos. Tenho 54 animais em casa. Sim. E com todo o cuidado do mundo, né? Uhum. Então, eu estou muito feliz em estar aqui e repartir isso com vocês, né? Uhum. E aprender também, né? Sim. Estou aprendendo. Depois a gente vai convidar então o Alexandre também. Trocamos aqui, mas primeiro vamos conversar com a Dona Deise, que a Dona Deise tem história para contar aqui. O Alexandre é vizinho, o Parque da Matriz. O Alexandre é no parque. Cachorreiro aqui. Cachorreiro. Eu gostaria de começar assim, o Felipe, a Dona Deise já deu uma pintadinha na história dela, mas eu gostaria que tu dissesse para os ouvintes quando é que o Felipe se identificou com a causa animal, quando é que foi que teve esse start aí do Felipe começar a cuidar dos animais que precisam de proteção. Indiretamente, manos, eu tenho 30 anos na causa, né? Uhum. Mas aí o que eu indiretamente ajudo? Um protetor, faz uma casinha, ajuda a resgatar um animalzinho em tal lugar. Diretamente desde 2018. Que aí eu me empenhei, né? Sim. Aí eu passei a resgatar. Aí eu comecei a tomar o compromisso deles comigo também, né? Uhum. Porque é uma dor, né? Quem gosta de animal... E quem gosta de animal entende o que eu vou falar aqui. Quem gosta de animal é a pessoa que tem, mesmo que gostar de um neto, de um filho, de uma mãe, de um pai, né? E essa é a verdade. Quem gosta de animal tem essa agregação, como é que eu posso dizer para vocês assim, ó, como da família, né? Então, desde 2018 eu resgato, o meu trabalho mesmo, o projeto Casinhas Azuis, além das casinhas que faz, ele resgata emergências. Cães atropelados, gato com esporotricose, que nós estávamos comentando aqui antes, né? Sim. Que é um surto, não é só em Cachoeirinha. É toda a grande Porto Alegre, né? Então, esses animais é o que eu resgato hoje. Ajudo, resgato, recolho, né? Uhum. Então, alguns animais a gente tem devido às enchentes que houve, enfim. Mas diretamente é isso, desde 2018. 8 anos nós estamos direto trabalhando com animais. Uhum. Mas, como tu disse antes, já havia um envolvimento, né? Assim, não tão afinco como é hoje, né? Não, porque daí era indireto, né? Eu, por exemplo, a Deise precisava de ajuda de um cachorrinho lá para resgatar. Eu simplesmente só resgatava o cachorro e a continuação era com a Deise, né? Sim. Eu dava uma condução, ou fazia uma casinha, ou buscava um remédio, ou um valor em dinheiro, que isso a gente faz ainda hoje, né? A gente ajuda outros protetores que não têm recursos, a gente vai na nossa rede e pede para ajudar eles, né? Eu conheci o Felipe em 2020, né, Felipe? Através do Júlio, né? Do Júlio, Isso, O Júlio já tinha um trabalho assíduo aí, todo mundo sabe da associação que a gente tem no bairro, e o Júlio me comentou a respeito de um cara que fazia casinhas, né? Fazia casinha. Até, inclusive, o primeiro contato que eu tive com o Felipe foi buscando umas casinhas para uns cachorros aqui no bairro, que a gente precisava, e desde ali, claro, a gente não tem um convívio diário, né? Mas a gente acompanha o trabalho do Felipe e sabe que é um trabalho extraordinário do que ele faz. E desde tu falou para mim que é funcionária pública. Sou... não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Não, a gente é sempre, né? Sempre. Sou aposentada pelo Estado e pelo município, né? Eu fiz 2 concursos no ano e assumi os 2 no mesmo ano. E eu tenho a história junto com o Felipe, porque... Extraordinário do que ele faz.
Eu havia passado por um câncer terminal. Nossa. E eu consegui ficar. Então eu pensei assim, alguma coisa eu tenho que fazer, porque eu já havia trabalhado 28 anos em sala de aula, né? Muitos anos, 3 turnos, né? Dando aula manhã, tarde e noite. E achei que teria alguma coisa para mim, para fazer, né? E daí eu descobri, um tempo depois, após o primeiro resgate ali na Granja, né? Ali no Parque Tancredo Neves, deu, né? Acabou. Achou a luz no caminho. Achei o sentido de ter ficado, né? De ter ficado, porque não iria ficar, né? Eu tinha dado como... Sabe por que eu faço essa pergunta, Deise e Felipe, depois quero fazer para o Alexandre? Por quê? Porque às vezes a gente ouve uns comentários tão absurdos em rede social, né? Sobre vocês que se dedicam a fazer esse negócio. Né? Então, conhecer a Deise, quem é a Deise, o que ela fez, o processo que ela passou para hoje se dedicar aos cachorros torna a pessoa mais humana, sabe? Além de vocês fazerem um trabalho extraordinário, a pessoa começa a conhecer por que a Deise, por que o Felipe, por que o Alexandre, né? Por que o Jorge se envolve com essas coisas, né? E é uma dedicação que vem através da empatia mesmo, do amor, né? E do entendimento de que nós não somos únicos, nós precisamos dessa rede do ambiente, nós somos parte, só somos parte, né? Existe um todo e a gente tem que preservar esse todo de uma maneira simples, não fazendo, né? Mas as pessoas tendo o entendimento de que os animais são parte do nosso ambiente. Sim. E nós necessitamos dos animais o tempo todo, né? Então, para que esse ciclo, né, se cumpra, e tu vê o que é. Minha família não me apoia quanto a isso, né? Tenho pessoas com bastante situação financeira boa, né? Ninguém ajuda. Então, eu, né, me comprometi a fazer isso e é o que eu estou fazendo até hoje. Claro que os recursos são escassos, né? Mas eu faço. Eu não estou medindo esforços porque vem do coração, né? Vem da alma. Quantos animais só tem em casa hoje? 54. 54. 30... São 22 cães e 32 gatos. Né? Eu tenho um gatil gigante. E às vezes nós vamos fazer alguns resgates. Sim. E a Deise pega cachorrinho. Achamos lá um cachorrinho com sarna, ela já pegou. Achei um gatinho lá, ela já pegou. E assim ela vai fazendo. Hoje mesmo, eu olhei para a gatinha, né? E pensei comigo, meu Deus. Ela entrou no gatil lá. Uma semana depois ela entrou no cio. Então, quantos animaizinhos a gente tira? Isso é uma parte... Isso é um gancho que eu queria pegar, mano. Quantos animais nós castramos, tá? Eu, ano retrasado, e às vezes alguns duvidam, mas é uma realidade. Quem me acompanha sabe que é uma realidade. Nós castramos 800 animais o ano retrasado. 900 o ano passado. Esse ano que nós estamos tendo uma dificuldade que tem gastos, né? Então, tu imagina o quanto a gente ajuda a sociedade em si. Então não é só o nosso amor, né? Sim. De uma certa forma ou outra, a gente também está apoiando a sociedade. Tu imagina, somando todos esses animais que a gente calcula em uns 3 mil já castrados pelo nosso projeto, quantos animais nós tiramos da rua? Sim, né? É só tu fazer uma conta, cada 6 meses um... Exato, Cada 6 meses é a mãe e a filha. E a filha. Daqui a pouco a mãe, a filha e a neta. E Daqui a a pouco e assim vai. Isso, entendeu? E o animal não tem culpa. Não. Né? Somos nós que controlamos, né? E a controlação depende de nós, não adianta. Mas tu sabe, o Felipe, Deise e Alexandre, que hoje a gente já vê um número menor de animais na rua, né? Graças a Deus. Porque eu faz 20 anos que moro aqui no Parque da Matriz, eu me lembro que às vezes a gente tinha matilhas no Parque da Matriz, aí, né, da cachorra no cio, e saía aquela cachorrada toda atrás. Hoje a gente já vê menos já isso aí, né? Sim. Cachoeirinha... Já está mais controlado, né? E isso graças ao trabalho que vocês... Não, Cachoeirinha tá com muita consciência perto de outros municípios. Nós temos muita consciência sobre isso.
Existem vários protetores, né? Cada um trabalha lá no seu estilo, no seu jeito, consegue, né? De alguma forma. E realmente, tá? A gente quantas vezes, né? A gente sai por aí em outros municípios para pegar os... né? Para ajudar, que ajudei muito, para dar um né? apoio, né? E a resgatar os bichinhos. E é muito bicho na rua. E aqui a gente já não tem encontrado tanto. Então, é um trabalho de formiguinha? Tá secando gelo? Não tá. Tá fazendo a tua parte, tá salvando o planeta cada vez que tu pega um animal. E cuida dele. Na minha rua mesmo tinha 29 cachorros na época, né? Tudo. E cachorros bravos, avançavam nas pessoas. E a gente foi castrando, foi doando. Hoje nós temos 3 lá, ficaram só os mais mansos, né? E tu vai na minha rua hoje, é uma paz. E não era assim, né? Era terrível, era a madrugada toda com latido, né? Então, essa é a nossa luta, entendeu? Além de dar um ambiente melhor para esses bichinhos, nós, querendo ou não, nós ajudamos a sociedade também, as pessoas que moram ali no local, enfim, né? A gente se preocupa em fazer isso, né? Essa é a nossa luta, resgatar, ajudar, né? Então, às vezes a gente pede a compreensão de pessoas pelo nosso trabalho. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho às vezes parece ríspido, né? Mas não é pelo motivo que a gente tem de trabalhar, como, por exemplo, um atropelamento, né? Acontece casos que as pessoas parecem que... É uma coisa tão simples, parece que atropelou, desculpa a expressão que eu vou usar, um saco de lixo no meio da estrada. Sim. Mas não é uma vida, é um bichinho. Eu tenho uma experiência agora que ocorreu, que a senhora criou a cadeirinha desde pequenininha. Dormia com ela, 13 anos a cadeirinha, imagina 13 anos um bichinho te acompanhando. No dia que aconteceu o atropelamento, essa senhora nós tivemos que levar para o hospital. Até hoje ela está com a pressão alta e não consegue sair de dentro do quarto. Ela tinha aquilo como uma filha. Faz parte da família, né? Tu entendeu? É isso que a gente tenta passar para a sociedade. Gente, não é só um bicho. Para algumas pessoas é um filho. Sim. Eu tenho meus bichinhos, eu amo meus bichinhos. Eu não consigo ver meus bichinhos assim em situações de... O meu gato, por exemplo, eu tenho um gato que eu criei ele desde pequenininho. Ele não teve convívio com outros bichos, que foram das enchentes. Que a Daisy sabe, é como se fosse uma criança. E a gente todo dia chega em casa, aquele bichinho tá ali para te dar um agrado, fazer parte da tua vida, entendeu? Eu sou natural do interior, eu sou lá de Canguçu, né? E a gente sempre teve cachorro, o guaipeca, né? Aquele que a gente chama, que é diferente do... Quando eu vim pra cá em 2000, meu filho, aquele pequenininho ali, quando a gente veio pra cá, a gente adotou uma cadelinha de rua aí, que a gente pegou, a Bebel ficou com nós 7 anos. Era uma doce, uma cadela assim, a gente dizia senta e ela ficava sentadinha, não saía dali. Mas aí deu câncer nela por causa das vacinas que a gente fazia, uma coisa que eu não faço mais. E agora a gente comprou foi mais que um resgate. Eu cheguei numa amiga nossa em Santa Vitória, e o namorado tinha dado um Yorkshire pra ela, pequenininho, a nossa pituca. E ela falou pra mim, eu vou devolver esse cachorro aqui que eu não quero, porque esse time brigado. Eu disse, não, então eu vou levar o cachorro. Ele trouxe hoje. Tá com ela. E só que aí se torna família, entendeu? Porque a gente sempre dizia, cachorro é na rua. A pituca hoje dorme no quarto, né? Não tem como... Então faz parte, aquilo se interlaça na vida da pessoa e tu não tem como desapegar, né? E o bichinho vai comprando o espaço, né? Vai comprando. Ele vai te conquistando, na verdade. Tanto é que se tu for na minha casa ao meio-dia, todo dia no meio-dia ela tá sentadinha no portão esperando. Porque eu entro, pego ela no colo e ela já se acostumou com aquilo. Então aquilo é um ritual pra ela, não? Quando eu estive em Brasília agora, a Mari ficava mandando os vídeos pra mim, ela sentadinha no portão, me esperando. Então faz parte da vida. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Acho que é só um cachorro, né? E não é, né, é uma vida. Não, é uma vida, né? É uma vida. São os afetos. São os afetos. Nossos afetos. Que fazem parte da natureza, querendo ou não. Sim. Se Deus criou, vou usar aqui Se Deus criou é porque tem um motivo, né? Tem um motivo. Por exemplo, a minha mãe, eu sou filho único da minha mãe. Acho que o Alexandre, só vamos chegar perto, Alexandre. Para nós, eu não sei se consegue pegar eles ali ou consegue. Quer ficar aqui? Não, só chega, Felipe, mais perto aí que aí eu. Tá. Eu, por exemplo, sou filho único. E eu saí de casa e a minha mãe tem um cachorrinho que ela trata como filho. E é a alegria dela, entendeu? É só os dois dentro de casa, tu imagina. Nem o Felipe explicou, essa senhora deve estar numa depressão terrível, né? Uma depressão. A gente só tá pro tratamento com só pro pessoal identificar quem entrou no vídeo agora é o Alexandre. O Alexandre é morador aqui do bairro do Parque, é um dos protetores que trabalha dentro do nosso município, né?
E vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz, já que tu entrou na conversa, Alexandre. Desde quando tu faz isso, Alexandre? Na verdade, já faz tempo, porque esse cachorrinho da minha mãe também foi atropelado. Tudo começou com ele, né? Sim. Ele foi atropelado e deixaram ele na rua. Eu peguei ele tava com lesão de quadril e tudo, né? A gente cuidou dele e no fim era da rua e ele tá lá com a minha mãe. Ele é o filho da minha mãe. Pegou teu lugar. Pegou meu lugar. E aí depois vim morar ali na Namorada do Vale 3. Tinha 2 lá na rua, peguei, estão comigo até hoje. Depois vim pra cá, faz 3 anos que eu tô morando aqui. E aí abandonaram um ali no Ecoponto, o Fred, tá lá comigo. E aí eu ajudo a cuidar os cachorros ali do Ecoponto, né? Que tem o Marlon, a Ruth, que ajuda. Agora, graças a Deus, organizaram as casinhas ali. Sim, depois da reforma ficou meio bagunçado. Graças ao nosso amigo aí, conseguiu as casinhas pra nós aí, né? Então, tá tudo certo. Essa união que faz a força nossa, né? Isso. O Alexandre me dá transporte, a Deise me dá transporte, a Deise consegue remédio, entendeu? Um cuida, faz lá temporário, né? O Alexandre tá cuidando de uns salsichinhas ali, né, Alexandre? Isso. Que tá pra adoção, até quem gosta de cachorrinhos, salsichinhas, né? Tá para adoção, a gente está tentando ver locais para outros animais que precisam ser retirados. De ontem para hoje, eu, por exemplo, resgatei 9 bichos. E aí as pessoas não entendem porque que a gente tem tantos bichos, né? E o que eu também lamento, né, é que alguns órgãos públicos parece que não reconhecem o nosso trabalho e enfeites que a gente faz para o próprio município. Entendeu? Mas você está internando, então você não tem direito a tal coisa. Mas como eu tirei do município, o município poderia nos dar essa provisão. Indireta ou diretamente, sim, né? Esse é um assunto que eu já estava me programando aqui para entrar, já que nós temos 3 protetores bem atuantes no município. A minha pergunta para vocês é o seguinte: por que é tão caro fazer o tratamento de um animal? Eu estava falando para o Felipe aqui que a gente teve uma experiência, Alexandre, lá no final da Concórdia, o ano passado. Acho que foi ano passado. Uma cadela estava no prenha e um caminhão pegou a cadela e o cachorro junto. Destruiu a cadela da lateral. Nós levamos para uma determinada clínica, entendeu? O cara do caminhão ficou de me ajudar para pagar, no final... Eles não fazem isso. Resumindo, foram praticamente 5 mil reais entre eu e meu filho que pagamos. Por que se torna tão caro? Não existe um pouco de exploração no meio veterinário em relação a isso? O que eu vou... Não sei se vocês querem... Não, pode falar. Eu vou falar a minha opinião, né? Sim. Né? Eu acho que em toda a área, né? Tem aquele que se forma para ajudar e aquele que se forma para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Em todos os lugares, em tudo. Toda a sociedade de segmentos nós vamos encontrar isso aí. Mas nós temos uma rede que a gente também tem as pessoas que nos auxiliam. Como o Fininho ali do Ecoponto. O Dr. Paulo nos cobrou com amor aquele. Ele ficou com o bichinho, com amor. Mandamos para um lar temporário, tá lá com a Lise, que nos ajuda com... O bichinho tá bem lá, entendeu? Então, eu tenho a doutora Irene que me ajuda com os gatos com esporotricose. Que se eu for pagar 67 gatos internados numa clínica normal... Não tem como. Não, posso lavar as mãos, mas ela cobra a preços acessíveis. Às vezes eu tenho para pagar, às vezes eu não tenho, e ela vai aceitando. E eu vou pagando como eu posso. Então nós temos na rede pessoas que nos abençoam, eu vou usar essas expressões, né? E abençoam esses animais. Mas sim, como tu falou, dependendo do local que tu for, por isso que eu digo assim, conheça um protetor. Tu conhecendo um protetor, tu pode ligar para ele, como é que eu posso fazer com tal bichinho? Se ele não tiver como resgatar e te ajudar, ele vai te dar os caminhos. E os caminhos acessíveis, porque com a dor e a pedra no sapato nós aprendemos isso, né? Sim. Então nós temos as experiências. Acaba tendo aquela seleção, né, Alexandre? Às vezes numa emergência, que já aconteceu com o cachorrinho do Ecoponto ali, que tava passando mal, eu não tinha o que fazer, eu tive que botar do meu bolso, entendeu? Numa emergência tu não tem, né, o que fazer, né? Final de semana, feriado e final de semana, nós não temos órgãos públicos para nos dar esse apoio, entendeu? E muitas vezes até os veterinários da rede não nos dão os apoios em feriados e sábado e domingo. E aí tu tem que usar a tua experiência. Segurar aquele bichinho contigo, porque se tu vai internar, já sabe que vai ser 5, 6 mil, né? Então segura contigo, vai fazendo o tratamento até chegar segunda-feira. E aí a gente corre para 4 patas, se for um caso acessível, que dá para te controlar. Se não for, tu corre para uma clínica que tem o acesso de valores baixos para ti. Sim. Foi ontem que eu resgatei o Danaíra ali, que foi atropelado. Corri pro Dr. Paulo, graças a Deus eu não paguei 1 centavo ainda. Claro, ele vai cobrar, mas ele deixou eu internar sem custos. Sim. Entendeu? E isso é louvável, a gente precisa desse tipo de ajuda, né?
E em relação à questão pública, em relação ao município, como é que o município enxerga vocês? Digamos, Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem uma diretoria de proteção animal, né? Temos, É anexada pela Quatro Patas, à Secretaria da Saúde, né? Como é que... eu vou dar o meu parecer, tá? Tá. O meu, aí a Deise, depois eu... já foi ruim. Um tempo atrás, para mim foi muito difícil porque eu não tinha acesso, porque tinha uma pessoa que controlava diretamente, tá? Depois disso, para mim melhorou muito, porque eu tenho consultas, a atual coordenadora hoje me abre uma declaração, eu não preciso, diretamente, por exemplo, o teu cachorrinho tá ruim, tu não tem condições, aí eu posso fazer uma declaração, tu vai lá e tu consulta. Ótimo. Isso é show de bola, entendeu? Precisa de uma internação? Aí entra naquela outra parte. Né? Castração que a gente precisa mais, né? A gente tem 4 castração por mês. E se a gente conseguir que a Quatro Patas, através da sua diretoria, consiga ver o protetor como auxílio no município, que está ajudando a prefeitura, que está ajudando os cidadãos de Cachoeirinha, eles vão nos compreender mais e vão nos abrir mais. Claro que precisa ser trabalhado mais. Porque se criar regras de fechamentos como pode... Por exemplo, assim, ó, tu quer castrar um bichinho na quinta-feira, mas tu trabalha. Eu também às vezes trabalho, não tem como eu levar lá. Sim. E aí tu não pode levar e o bichinho não pode ser castrado. Aí o Frete Dog, com uma autorização, deveria poder chegar lá e castrar o bichinho. Então deveria ter um cadastro, identificando, o Felipe mandou dentro desse cadastro aqui. E aceitar. Diferente quem levasse lá, desde que o Felipe indicou, aconteça a castração. Porque, assim, ó, já é difícil tu conseguir uma pessoa que castra o animal. Sim. Que a maioria não concorda com a castração, por incrível que pareça. É. Aí quando tu consegue conquistar a pessoa para castrar, e daí chega lá, tem um impedimento, porque a pessoa não podia, ela não vai faltar o serviço. Ainda mais uma pessoa que tem filhos, entendeu? Com certeza. Isso precisa ser aberto. Tem que ter essa liberdade de quem levar, tá levando para castrar. A visão é castrar o animal para não ter a proliferação de mais bichinhos, né? Que depois vão pra rua, porque de repente a pessoa não vai ter condições. O que acontece? O abandono. Geralmente é o que acontece, né? Bichos, né? Sim. Isso aí tem que ter visão. Nesse sentido, eu preciso que a diretoria da Quatro Patas tenha essa visão. Tenha essa visão. A gente tem que pensar que o nosso trabalho, ele deu frutos, mas que nós precisamos de um espaço. E isso, inclusive, existe um projeto que está arquivado na prefeitura, onde seria dado o espaço, o local, e no dado momento arquivaram. E aí depois eu descobri que eu não votei no candidato, mas eu não estava preocupada com isso, eu estava preocupada com os animais. Nós precisamos de uma área. Ninguém está pedindo que a prefeitura faça tudo por nós, porque nós já sozinhos fazemos muito. Eu sou uma pessoa que gasto R$ 1.800 por mês de ração. Porque eu não dou qualquer ração. Porque eu tenho muitos gatos felve. O felve é a leucemia felina. E eu estou mantendo muitos gatos há 6 anos já com a felve. Nossa. Por quê? Porque eu cuido. Dou a ração certa, faço todo o possível para que eles sobrevivam. E eles são felizes, eles brincam, eles correm, né? Perdi alguns no ano passado, mas não se consegue, né, salvar todos. Mas é R$ 1.800 por mês, né? Então, coisas assim. Hoje eu estava rindo porque eu disse, meu Deus, eu não tenho uma camiseta mais. Eu preciso comprar alguma coisa para mim. Por quê? Porque tu te envolve, né, naquela situação de acolhimento, de amor, de proteção. Esquece às vezes, né? Mas também se sobrevive sem a camiseta. Sim. Só que seria tão justo e tão correto se a prefeitura nos desse esse espaço para que a gente fizesse o projeto. Tu imagina Felipe com toda a estrutura que ele pode fazer dentro desse espaço. O nosso trabalho que já é feito diariamente
né? Que eu vou dormir sempre à meia-noite, porque eu estou medicando, eu estou cuidando, trocando água, Sim. lavando, né? E um monte de água e de luz, porque sempre se lava e se limpa, né? Você até para manter higiene do local, né? Muito higiene, muito Que tem que ter, né? Sim, tem que ter. aham. Então, precisamos desse lugar. A gente deveria ter esse lugar. Um espaço, não uma terra espaço que a gente de possa terra. construir a oficina. Não vamos estar mais atrapalhando o pessoal, como alguns alegam que Sim. queria. Atrapalha o meu material, atrapalha na rua. Não atrapalha. Que se não for acompanhar os locais, mano, tu vai ver que na própria Dorival Cândido Luz, que é uma rua bem movimentada, tem calçadas que as pessoas têm que sair e dividir com os carros. É. Que não é o caso da minha calçada, que tem um baita de um espaço Isso aqui é pra que galera vai- passar. Aqui nós somos vários da Então, claro que aí, como a gente lida com animais e como a gente tem intransigência com algumas pessoas que a gente não entende o porquê, porque é uma vida e que acha que não merece ter o devido respeito, que Claro. nós contrariamos isso, a gente entra em conflito. Sim. E desnecessários, porque é só uma fase de entendimento, né? A partir do momento que tu, por exemplo, atropelou um bichinho, a gente tenta pedir que a pessoa só reconheça que ele tirou uma vida, né? Que ele podia ter ido ali, dado auxílio aos familiares, pagado a cremação, mais do que justo, né? Sim. Eu, por exemplo, não vejo isso errado. Aham. Aí depois, essas pessoas, além de contrariarem essa situação, de achar que eles estão certo, porque nós evitamos, eu vou te dar, assim, ó, não sei se eu posso falar aqui, mas o que eu quero falar assim, ó, nós evitamos muita coisa porque são conhecidos. E eu sei que alguns protetores vão me bater com o que eu estou falando aqui, porque eles, por ser conhecido ou não, é uma vida de um animal, né? Aham. Nós poderíamos ter a Rede Record, nós poderíamos ter a RBS, que nos pediram para fazer essa transmissão, e nós seguramos por ser conhecidos. Aham. Entendeu? Porque senão a repercussão seria bem maior. Nós seguramos um processo, me perdoe os protetores, mas nós só queríamos apenas que a pessoa, acima de tudo, reconhecesse que ele tirou a vida de um animal. E aí, após isso, foram contra nós, dizendo que o material da rua... Pô, a gente trabalha ali desde 2018. Nunca aconteceu De um uma acidente. forma voluntária, né? Voluntária, porque a Enchentes gente... ali, cara, eu achei engraçado que na enchente ele não tava atrapalhando, né? 360 casinhas, A gente levou me ajudou a casinha carregar a pra lá de casinha. carreta. Sim. É, entendeu? Sim. Então, assim, ó, não estão me atrapalhando. Estão atrapalhando o que nós queremos fazer pela vida dos animais. Desculpa, é um problema. Sim, sim. Não, mas o espaço é para você abrir o coração mesmo. É. Mas voltamos à área do que a Daisy falou aqui. Essa área, ela seria o quê? Um canil? Seria um espaço para vocês trabalhar? Nós não concordamos com canil, É? tá? Nós concordamos com um abrigo. Com abrigo. Porque canil nada é asilo de cachorro. Tá. E isso nós concordamos. Posso... Vamos supor que tenha suporte para 100 cachorros. Tá. Esses 100 cachorros vão suportar lá. Mais de 100 não, é para 100 cachorros. Aí esses 100 cachorros tem que ir sendo doado. Foi doado. Isso acontece já comigo, tá? Sim. Nós temos um abrigo lá que acontece, tinha 90 cachorros. Tá? Foi doado 20 essa semana. Abriu vaga para mais 20. Entendeu? Seria de uma forma controlada. Controlada. Não seria um depósito de cachorro. Não, né? De maneira nenhuma, né? ninguém. Nós somos contra os. Como é que tu falou ali? O canil. O canil. Não. Canil é para jogar o bicho lá dentro. Sim. É uma morte futura de um animal. Né? Porque a gente tem experiência com canis aí que a gente foi contra, né? Porque a gente sabe... Quantos anos tu mora aqui no... 3 anos. 3 anos, tá? Então o Alexandre é novo aqui. Mas nós tivemos um período aqui no Parque da Matriz em que as pessoas saíam de férias e jogavam um animal pra rua. Pois é. Dava o período de férias, o que aparecia de cachorro na rua e os animalzinhos passando fome, necessidade, porque a pessoa não queria ter a responsabilidade de ficar com o animal. Dentro dessa expectativa que o Felipe fala sobre o canil, e para mim vai servir isso porque eu estou identificando mais ou menos o que vocês pensam, até como legislador da cidade, de não ter um canil, né? Vamos deixar o canil de lado. Não, canil. O Queremos uma espaço área que para um vocês abrigo. precisam, então, seria para um abrigo, um acolhimento. E um acolhimento. Você, mano, qual é a maior dificuldade hoje da prefeitura de Cachoeirinha? Que isso a gente vive o dia a dia, tá? Foi atropelado um cachorro. Pra onde vai esse animal depois? Eles não têm pra onde levar. Sim. E nós também não temos. Porque tem custos pra nós. Tem esse abrigo, tá lá, deram uma área pra nós botamos a oficina das casinhas, nós controlamos os abrigos, nós controlamos gato com esporotricose lá. É isso que nós queremos. Aí atropelou o cachorrinho na Flores da Cunha. Aqui eu não pude socorrer um cachorrinho aqui
Ali daquela área da Celeste ali, não me lembro que bairro é aquele ali, Esperança. Parque Brasília. Parque Brasília. Parque Eu não Brasília. tive condições de ir lá. Aham. Entendeu? Se nós tivéssemos esse local, se o bichinho tinha ido para uma clínica, nós estaríamos lá cuidando. Nada é que um apoio à própria prefeitura nossa de Cachoeirinha, se nos derem uma área. E todos os protetores de Cachoeirinha vão ficar agregados e vão agradecer por esse local. Pode ter certeza disso. E no nosso projeto, né, assim, ó, os recursos são privatizados. Nós não precisamos que a prefeitura nos dê as coisas. A gente consegue. Isso é interessante. É. As empresas, olha Nos dão até carro. Olha que a Cachoeirinha tem muita empresa. Aham. O parque industrial e, meu Deus, gente, é uma potência. O que a gente tem que fazer? Um trabalho de direcionamento, né, nessa questão. Não há necessidade da prefeitura que a gente Arcar com os Que o custos. município faça Não, investimento financeiro. Nós é isso que mesmos, você tá nós querendo mesmos dizer. conseguimos. A gente mesmo dá um jeito, né? A Sim. gente dá um jeito. A gente consegue, por quê? Porque nós temos as empresas que podem doar e depois abater, Sim. né? E também acredito que tem muitas pessoas que também gostam de animais e aí ajudam de Não, alguma as empresas querem ver o físico. Tu dando início no físico, elas vão Sim. te ajudar. Como a gente está hoje, ninguém quer, não vão investir pesado, não tem como. Você sabe de uma coisa assim que o ano passado, em janeiro, antes da grande enchente, teve aquela enchente lá em Roca Salles. E eu, como sou ex-militar, eu participo da Associação dos Veteranos da Força Aérea, então a gente faz muito trabalho voluntário. E foi requerido para nós uma força-tarefa dos veteranos, a gente foi para lá. E a gente se deparou lá com carretas de ração, cara. E aí nós conversamos com Pão Amarelo, né? Tem uma empresa, eu não lembro o nome da empresa agora, mas a gente conversou com o dono, ele estava lá, ele foi levar uma carreta de ração, ele disse assim para nós assim, ó, cara, eu vivo disso aqui, a minha empresa trabalha, mas nada me impede de doar, entendeu? Ele disse, aonde precisar, entre em contato com a gente, desde que seja um CNPJ, que não seja o CPF, né? Porque é muito difícil alguém ajudar um CPF, mas desde que tenha um CNPJ, a gente está disposto a ajudar. Então, pelo que eu entendo hoje, a grande necessidade dos protetores hoje seria esse espaço. Um espaço físico. Para que vocês pudessem constituir, Exato. entendeu? Uma associação de proteção do município, né? Isso. Para que pudesse dar o atendimento, seria isso, gente? Isso. Recursos de temporário para nós. Que aí a gente não correria tanto, né? Como a gente corre para largar um bichinho num lugar. Ficaria mais Que centralizado. às vezes, aí o que a gente faz, mano, ó. O Felipe precisa que tu me ajude a encontrar um local barato. Vamos no fulano. Vou citar o nome aqui. Né? Para que ninguém explore o homem depois também, né? Dr. Paulo da Clínica São Vicente nos ajuda muito. Tá aí agora, como é que vamos lá temporário? Fulano, o que eu posso fazer para te me ajudar? Me manda aí 16 casinhas. Ela vai ter que comprar a casinha, né? 320 cada uma. Vamos lá, vamos fazer as casinhas, levamos para ela. Ela troca pelo lar temporário daquele bichinho. É assim que a gente vai vivendo. Um manda um remédio, outro, entendeu? E se a gente tem uma associação, um local físico nosso, nós vamos ter a nossa farmacinha, nós vamos ter veterinário para ficar ali, para passar. Nós vamos, o meu sonho, um refeitório 24 horas para os protetores de plantão. Cara, é grandioso. Uma pracinha ali para feira de adoção no local. Porque geralmente todo mundo quer uns bichinhos. Vai ser como é que eu vou dizer assim, um ponto de referência dentro do próprio município. E os protetores sabem fazer e construir isso. Pode ter certeza. Só deixa eu ler alguns comentários aqui que estão, pessoal, na rede aqui. Grisele Karen coloca: anjos, vocês têm todo o meu respeito. Ela fala que sempre que preciso o Felipe me ajuda, sabe todo o carinho que tem por ele. A Deise Tomé, boa noite. O Luiz Henrique dos Santos também está assistindo. A Drica Maidana. Beijo, Drica. Deus te abençoe. Verdade, eu tenho 2 aqui em casa. A Belinha tem 13 anos. O Luiz David, boa noite, mano. E o pessoal precisa entender que se a pessoa realmente gosta de animal, não pode deixar na rua, pois é um risco para a vida do animal. A Keren Sofia Moura, seu Felipe está sempre disposto a ajudar nós. Quem mais aqui? Tem mais comentários. Milton Genk. O Felipe é uma pessoa incrível. O Gil Cardoso, o protetor Felipe das Casinhas das Unhas.
Enfim, o pessoal dando os parabéns e gostando do assunto. Eu creio que Que nos abriu uma oportunidade. Obrigado, mano, mais uma vez. vai ser. Que nos abriu uma oportunidade, como eu acabei de falar ali, né? Tem gente que tá na rede e não consegue vir aqui. Sim. Mas consegue assistir lá Sim. e consegue saber o que nós queremos realmente planejar para o futuro, né? Esse é o nosso sonho. E outra coisa, mano, nós temos profissionais que quando a gente tem esse espaço físico, vai se agregar a nós. E aí aquilo que tu falou, eu gastei 5 mil no... Não vai ter mais isso aí. Sim. Porque daí vamos trabalhar por amor, nós vamos salvar vidas, cara. Entendeu? Aí agora é a minha pergunta. Agora é a minha pergunta que eu quero fazer. Por que o órgão público não vê esse lado? Parece assim que eles vão gastar horrores, né? Mas não. Nós estamos aqui para juntar as pedrinhas junto. Nós não somos contra ninguém. Ao contrário, nós queremos que fiquem com nós, porque nós vamos ficar com essas pessoas. É que na realidade, assim, Felipe, agora eu vou ter que te responder. Né? Sim, eu vou ter que te responder a tua pergunta. É que na realidade hoje não se faz política, se faz politicagem. Esse é o grande, isso é triste. É o grande problema hoje, entendeu? Ah, se o fulano não é do meu grupo, fulano não tem os benesses da máquina. Tá? Pois é. Ah, se o fulano... Então, enquanto... Isso aí cai muito assim, o Alexandre, Deise e Felipe. Cai muito na população. Enquanto a população não souber escolher os seus representantes, entendeu? Entender que o cara tá prometendo e ele vai ter que cumprir e cobrar. Porque eu sempre digo assim, ó, eu até falei pro Felipe, Felipe, eu não tô te entrevistando como vereador hoje, como um ano, entendeu? Mas aí eu tenho que falar uma coisa assim, ó. Quando a população aprender ir para uma sessão plenária, ver o que a gente está fazendo dentro da Câmara de Vereadores, os projetos que estão sendo votados, a realidade muda. Porque hoje assim, ó, se tu sair na rua e perguntar assim, quem tu votou? Às vezes a pessoa nem sabe quem votou, entendeu? Há um descrédito muito grande na política hoje, entendeu? E eu dou razão para a população. A política é complicada, mas é a política que movimenta as coisas. Entendeu? A gente depende, né? A gente depende de tudo. Depende. Através da política e vai mudar alguma coisa. Né? E aí, A gente faz política em casa, a gente faz política no trabalho, a gente faz política a na igrejas têm A segmento igreja- de política, não A adianta. Bíblia é um livro político, Político. entendeu? A Bíblia é um livro político do começo ao fim, entendeu? Teocrático, né? e- Foi muito teocrático a Bíblia. Desculpa. Então as pessoas têm que entender que enquanto elas não aprenderem a escolher com mais critério seus representantes, nós vamos continuar assim, entendeu? Tendo essa divisão, se o fulano não está comigo, está contra mim, aquela coisa toda. E acaba caindo sobre as Mais pessoas, preciso. entendeu? Acaba caindo sobre as pessoas que precisam, entendeu? Por exemplo, assim, eu tô saindo daqui, entendeu? Com algumas ideias na cabeça, porque vocês estão me passando uma realidade que, entendeu? A gente não sabe, entendeu? Ah, o sonho de ter uma área. Poxa, se a proteção animal tiver uma área, a realidade muda. Muda. Não seria? Mas- Não seria isso? Muito. Entendeu? Mudaria muito, entendeu? Muito. Mas por que o poder público não enxerga ou não quer enxergar? Então a gente tem que descobrir isso aí, entendeu? Então são essas coisas, essas engrenagens que elas têm que ser lubrificadas, tem que ser abastecidas. Nós não queremos um canil para ser Poder administrado por outras. É. Desculpa te cortar. Não, Aham. Mas o tranquilo. poder Desculpa, mano, cortei aqui, mano. não entende que a lei diz que todo animal abandonado é responsabilidade de quem está no comando do município. E nós queremos ajudar eles. É. E assim, eu não fico mais revoltada com isso. Mas é triste as pessoas não entenderem, né, quem está no poder, que é compromisso da prefeitura, dos gestores, cuidar desses animais. E se nos dão E uma como área. é que eles podem cuidar desses animais? Pô, tu tem pessoas que se dedicam dia e noite, né? Quando em 2018 eu conheci o Felipe, eu olhei assim, esse louco aí. Ele fez como eu. Nossa, agora chegou. A loucura te pegou, né? Completou. A loucura te pegou, né? Completou. Eu estava sozinha. Sim. Né? Porque eu sempre sozinha. Porque tudo que eu ia dizer, eu dizia, filhos, eu vou lá pegar. Mãe, pelo amor, fica em casa. Não, em casa não. Eu tenho que ir pra rua fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Né? Essa é a vida. Né? Não se acomodar. E não querer ver o que tem que ser feito. Né? E aí eu acho doido aí.
lá, fazendo Sim. casinha. Você correndo bicho de madrugada com a dele. Bichos. Eu disse, pronto. Mano, É. eu vou deixar terminar. Mas é assim, ó, vamos entender que eu sei que a prefeitura tem áreas extensas, né? Uhum. Dentro da área industrial, porque tem que ser, Uhum. né? A cachorra coa, Sim. né? Como diz uma vizinha minha, um dia que ele miar, me avisa, né? Quando os vizinhos reclamam que o cachorro está coando, aí ela diz, mas o dia que miar, tu me avisa. Tu me avisa que... Né? Então, assim, tem espaço, terreno tem, entendeu? Nós não estamos pedindo para nos bancar, porque a gente já se banca. Se manta, Sim, sim. a gente se mantém. A gente precisa deste terreno. Quem tem terra, né, não é. No cedo é. Então, tendo a terra, nós fazemos o resto. Vamos Como pegar. tem feito até agora, né? Como tem feito. Vamos pegar a visão, mano. Eu te dou uma área e tu vai me ajudar. Que o próprio. Duvido que o prefeito não receba ligação, ou a Quatro Patos deve. Ó, tem um cachorro atropelado aqui. Vamos pedir pro protetor nos ajudar. Mas fazem Vamos ser isso. parceiros. Né? Não estou dizendo que eles não são parceiros. Me ajudam muito. Sim. Eu estaria sendo injusto aqui com a Quatro Patas, né? Claro. Nos ajudam muito. Nas possibilidades deles, nos ajudam muito sempre, né? Não, até agora, graças a Deus, não me negaram. Claro, algumas coisas a gente fica descontente, fica quieto. Podia ser melhor. Pronto. Podia É a ser palavra melhor. correta. É. Tá? Mas a gente tá aqui para ser parceiro também. Sim. Entendeu? Tipo assim, esses dois animais que pediram para me atropelado, pediram para Quatro Patas antes. E quem é que foi socorrer? O Felipe. Se tem uma área, tem para onde ir, esse bichinho não precisava estar gastando com um bichinho internado, entendeu? Então nós podemos ser parceiros muito mais abrangente se nós também conseguirmos, né, a conquistar o que a gente precisa, esse espaço. Uma noite de muito frio no inverno, atendi o telefone. Oi, é a Deise? Sim, aqui é da polícia, gente. Obrigado, militar, nos pede ajuda. Ai, minhas contas chegaram lá, será? Não, pedindo ajuda para resgatar cães. Uhum. Entendeu? Peguei e saí. Eu havia comprado várias roupinhas de inverno para os meus. Uhum. Como eles não precisam, porque eles têm coberta, eles têm, são todos mimados. Uhum. E levei as roupas, né? Cuidei, coloquei eles no ambiente, que agora eu não quero dizer onde, né? Sim. Mas, entendeu? Para mim. Então, onde isso soa uma coisa estranha, né, gente? A gente, como cidadão comum, tem que fazer esse trabalho. Não que claro que eu fiz com todo, mas cadê a estrutura? Mas a ausência do poder público acaba fazendo isso, né? Acaba levando para o cidadão a responsabilidade que era dele, e a né? polícia me chamando, entendeu? Pedindo ajuda. Isso nós protetores, né? Sim, Porque sim. tem muitas pessoas que, por exemplo, tipo um cachorrinho que foi atropelado agora. Esse cachorrinho tem dono, tem tutor? Não tem tutor. Você pode levar pra onde? Que todos têm. O bichinho até castrado era. Sim. E a pessoa já tá querendo, entendeu? Então, aonde entra o amor aqui? Aonde entra aquela parte que abrange com carinho esses bichos? Somos nós. É por isso que eu digo, os protetores deveriam ser reconhecidos, não odiados, né? É que tem muitos que pegam um bichinho lá pequenininho, muito bonitinho, Show, depois o bichinho começa a crescer, não é aquilo que eles esperavam, né, cara? E o amor, aquela paixão de... Acaba, né? Acaba rapidinho, né? Ou pega o bichinho é arteiro, é uma criança, né? Como uma pessoa agora me pediu pra mim doar o cachorrinho de novo. Não, ele é muito arteiro, ele tá abrindo buraco. Ó, Mas é a evolução do bichinho. Eu tive uma experiência, eu sou barbeiro de profissão, cortar cabelo, né? Então eu tive barbearia aqui no Manto Parque 20 anos. E uma vez um cliente meu me ofereceu um filhote de labrador. Labrador. E eu falei, não, só que não era labrador. Até inclusive tá até o dia de hoje na chácara de um amigo nosso aqui na 020. Só que o bicho era possuído, entendeu? Não tem. Cadeira, mesa. Rasga tudo. Destruiu a nossa horta toda lá em casa, lá que a gente tinha. E a gente conseguiu um outro cliente meu. Eu falei, pessoal, tem um animal assim, tem isso como levar lá. E aí ela tá lá até o dia de hoje lá. Mas as pessoas acabam descobrindo às vezes que não é aquilo que eles queriam, né?
E pelo que eu entendo, se nós tivéssemos uma área que nem vocês estão falando aqui, Pronto. ela poderia ligar pro Felipe, pra Deise, pro Alexandre. Mano, eu tenho um animal aqui que eu não tenho Mano, mais como manter ele. Tu conseguiu resolver um caso que eu não consegui resolver. Isso é verdade. Aquele pitbull que se soltou aqui no Parque Sim. da Matriz. Aquele pitbull veio de Porto Alegre. Eu sei toda a história, porque passou por mim. Aquele pitbull, eles acharam ele em Porto Alegre com uma coleira de choque. Isso. O dono já não aguentava o bicho e mandou embora. Com o ser humano, o bicho amável, cara, mas com outros animais ele estraçalhava. Eu levei ele pro abrigo lá onde nós deixamos o Fininho, com a Lisete. Tivemos que tirar de lá porque ele matou 2 animaizinhos. Levamos pro Alexandre. Tivemos que tirar de lá porque ele fugiu de um abrigo de ferro. E estraçalhou os animaizinhos, foi pra um outro sítio, o cara atirou nele, ele foi pra uma clínica, veio pra ficar na mão dessa guria, que foi que pegou ela em Porto Alegre. A guria se endividou. Se endividou. Não sei que cargas d'água aqui onde ela mora, parece que fugiu. Parece que atacou outros animais. E tu conseguiu resolver o problema. E eu disse, eu sei onde está o animal, né? Eu disse, graças a Deus. Até outras pessoas que me pediram sobre esses casos, eu disse, liguem pro humano. Porque o cara conseguiu resolver um. Quem duvida que conseguiu. Não, mas eu fiz. Cara, eu fiz porque tem coisas que chegam pra nós que se chama o impossível. Não, é que assim, gente, ó. Eu não vou ser hipócrita aqui falar que eu sou protetor. Não sou protetor, entendeu? Não tenho esse chamado que vocês têm. Eu admiro o que vocês fazem, mas o que a gente pode, às vezes, cai na mão da gente, a gente tem que agilizar alguma coisa também. Eu não vou ver o bicho sofrendo ali e não ajudar, entendeu? Mas, gente, olha, a nossa live tá estourando ali. Tá estourando já. E passa rápido, né? Se eu passar de 1 hora, o Facebook me corta, entendeu? Então eu não posso ficar. Então, assim, eu quero agradecer demais. Eu vou sentar com o Felipe, a gente vai organizar, entendeu? Isso aí, Felipe, que eu te falei. Dá pra gente fazer uma live aí. Podemos nos reunir com mais pessoas, Com mais protetores, entendeu? né? Pessoas da área com ideias melhores. Não, eu cedo a sala pra vocês fazem ainda pra fazer uma live com podcast dos protetores. Tem o Ricardinho que apoia nós também lá de Gravataí. Lá, que faz ele parte ajuda também. Ajuda ali com os cachorrinhos ali do Ecoponto ali também. Então, fica à disposição de vocês. O Estúdio 22 que a gente montou não é uma questão política, é uma questão para a gente trabalhar a comunidade, né? A gente está montando outros projetos aqui dentro do bairro também para dar voz, entendeu? Porque hoje tudo tá aqui, entendeu? Hoje tudo tá aqui, então a gente tem que se adaptar. Eu não sei se tu pode falar sobre o feito do itraconazol, né? Que tu parece que andou vendo com o pessoal de São Paulo. Isso vai nos ajudar muito. Não só nós daqui, mano, mas outras pessoas também. A gente tem não sei se podia abrir também, porque tua receita conseguiu isso aí. A gente tem uns amigos em São Paulo. Estou entrando em contato com eles lá, né? Eu até falei pro Felipe que mandei a página do Felipe para eles dar uma olhada, né? Eles são um pessoal que na enchente tiveram aqui ajudando, né? Levaram alguns animais daqui, né? Com uma adoção. Então a gente vai ver se consegue lá alguma coisa para dar uma mão para vocês ainda, não? Já nos eu até falei pro Felipe. Nos alivia o bolso. O Felipe queria me mostrar umas fotos, cara, eu não quero ver porque eu não tenho estômago. Os gatos nós pegamos ontem, né? Sou fraco. Eu ajudo, mas às vezes eu saio com o Felipe, cara. Nós temos eu fico mal. Nós temos uma protetora aqui na esquina aqui a Não, a menina aqui da frente. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é bem envolvida com os animais. E ela tá com 2 gatos ali com... Tu falou do esportricose, né? Tem um que ela tá na rua, ela não consegue pegar e o outro... Nós temos gatoeira, avisa ela que nós temos gatoeira. Então, ela é bem ativa nisso aí também. Nós já castramos, acho que umas 2 cadelas da rua aí. Mas, assim, gente, para nós não perdermos a nossa live, que daqui a pouco nos derruba ali. Tá feito. Quero agradecer o Alexandre. Obrigado, mano, pela oportunidade. A gente vai sentar aí, Alexandre, depois vamos se acertar para vocês poderem usar a Deise, que é um prazer conhecer, né? Eu já ouvi falar muito de ti, mas eu não te conhecia. E eu já, tu é famosa, Deise, tu é famosa. E o Felipe, né, cara? O Felipe é um cara conhecido aí na área. Espero poder ter colaborado com vocês através dessa live. Né? Ela vai ficar disponível, vocês podem compartilhar. Depois o meu mídia ali vai fazer alguns cortes para vocês poderem aproveitar em rede social. Show. Para espalhar. Vamos espalhar mais ainda. Então é isso, gente. Eu agradeço de coração. O Jorge ficou sentado lá, só monitorando lá. Só monitorando de canto lá. E vamos acertar ainda, Felipe, então, para que vocês possam usar um dia da semana aí, um espaço aí, ou no mês para fazer. Vou te pedir isso. Vamos trazer protetores para cá. Obrigado, mano. Feito, gente. Então, fica um abraço a todo mundo aí. Fique ligado conosco aí. Rapidinho a gente vai estar com a página do Estúdio 22 já direitinho aí, que o Face nos pede 100 seguidores para poder liberar para fazer as lives.
até para que seja feita lá pelo Estúdio 22. Um abraço a todos e até a próxima vez.